Bem-vindo ao PR Cast. E aí, jovens, tudo bem com vocês? Estou aqui com meu amigo Igor Lima. Igor Lima, muito prazer estar com vocês novamente. E o convidado de hoje é um convidado especial. Eu já fui visitar a casa desse convidado. Foi Igor que me apresentou, que fez essa ponte. E assim, eu não conhecia a história. Fiquei encantado com a história deles. E aí eu quero trazer ele aqui para compartilhar um pouquinho. Apresenta aí nosso convidado. João Henrique, da Gestos Contabilidade, aqui de Natal. Uma das empresas contábeis mais referentes aqui da nossa cidade, do nosso estado, né? De região também. Toda a nossa região, né? Já atende clientes também fora daqui, né? Enfim. E eu gosto sempre de falar que foi a única empresa contábil que eu trabalhei, que eu tenho carteira assinada da Gestos ainda. Olha trabalhei aí. lá, exatamente. Mas é um prazer receber aqui, João. Se apresenta aí pro pessoal, conta um pouquinho sobre você. O prazer, na verdade, é meu, né? De estar aqui nesse bate-papo, né? Vocês que eu já conheço já, né? Há um tanto tempo. Igor, mais tempo do que Bruno, né? E aí, pra gente é uma alegria muito grande, né? A Gestos, nós estamos esse ano completando 34 anos de caminhada. Olha aí, minha idade, minha idade, Sei, rapaz. Já é uma caminhada, né? Nós iniciamos. E o bacana é porque a empresa, ela iniciou em 91 sem nenhum cliente, né? Nós abrimos as portas. Na verdade, eu entrei no começo de 1992, depois de 4, 6 meses já de aberto, mas com um número muito pequeno de clientes, né? Aquela história de você abrir e depois ir atrás do mercado, né? E ao longo do tempo, né? Nós fomos trabalhando, o mercado mudou muito ao longo desses 34 anos, né? Mais de uma vez, eu imagino. Mais de uma vez, né? E começamos uma operação realmente pequena, pequenos clientes, né? A gente fazendo aquela operação no escritório, realmente. E com o passar do tempo, nós começamos a observar que existia uma lacuna, que era você começar a trabalhar com empresas maiores e fazendo os serviços, né, de consultoria contábil dentro do cliente. Sim. E não somente de forma, como é no modelo tradicional, na sede da empresa de contabilidade. Vocês começaram isso já a partir de quando? Isso, 5 anos após a abertura, nós começamos aos poucos a identificar, né? Começamos com consultoria em algumas empresas, e da consultoria nós fomos pegando realmente projetos maiores, né? E isso foi realmente fazendo um outro negócio, né? Hoje a gente tem toda uma operação, atendemos pequenas, médias e grandes empresas, né? Às vezes o mercado identifica até que a gente só trabalha realmente com empresas maiores, sim, mas é porque às vezes as empresas maiores é que acabam chamando um pouco mais de atenção do mercado, né? Mas hoje nós temos na nossa sede, né, uma equipe que faz toda a parte contábil, fiscal, departamento pessoal no modelo tradicional, e temos hoje 37% dos nossos colaboradores estão em cliente. Uau, externos, né? Externos. Então, eles não vão realmente... ao longo do mês, eles vão uma vez, às vezes, na empresa, mas o restante ele está diretamente no cliente, né? E isso é um grande desafio para a gente, sim, porque tem a questão cultural, exato, aonde eles acabam muitas vezes pegando, né, tendo uma afinidade também muito forte com a cultura do cliente. Exato, né? Então, administrar isso é um desafio também. E a personalização no cliente também, né? Porque, assim, na verdade, a contabilidade, ela nasceu tendo um contador para uma empresa. Ele está dentro da empresa, sentindo como são os processos da empresa e sentindo justamente a cultura, né? Isso. E essa personalização, ela é importante para o trabalho contábil também. Porque você acaba estando lá presente, sabendo como funciona, e a velocidade é muito, muito mais rápida. Você consegue ter você consegue ter uma velocidade, um fechamento, tanto no contábil quanto fiscal, bem mais rápido do que se você tiver fora do ambiente. E um grande desafio, né, vocês que fazem um trabalho de maestria de processo, né, nos clientes, é que hoje, na Gestos, internamente, nós utilizamos domínio. Sim. Mas nos clientes, nós utilizamos o sistema do cliente, na sua grande maioria. Então,
Tem concessionária Honda Moto, então a gente utiliza o sistema que a concessionária utiliza integrando com a contabilidade dele. Existem clientes que têm um produto da TOTS, que tem um produto da Sank, que tem Cienge, que tem Mega. Então isso faz com que também a gente, ao longo desse tempo, acabou que nós desenvolvemos também a nossa equipe para fazer a contabilidade não só no domínio. Né? E isso é um desafio muito maior, porque você não consegue fechar um processo único dentro de um único sistema. Né? Então, acaba que a gente hoje tem um know-how, né? Essa semana mesmo, eu estou com reunião que existem 2 clientes, um que é uma indústria, outra que é uma empresa de construção civil, que estão migrando de software. Né? E a gente está diretamente envolvido na condução desse processo para que a gente consiga atender. Ele tem a solução, a escolha realmente, ele é quem faz, né, da atividade fim, mas nós acabamos orientando também o que é que vai trazer mais aderência e mais segurança no processo dele. É o que eu vejo como a essência da contabilidade, né? Eu trabalhando pela Domínio, ia fazer implantação no interior e outras cidades, enfim, quando chegava lá, os caras bolavam de rir, porque chega no hotel, tem que fazer o cartão, né? Profissão, eu, cientista. Aí os caras, tu é cientista de quê, macho? Cientista da contabilidade. Porque é uma ciência a contabilidade, e às vezes a gente não valoriza isso como uma ciência, como uma consultoria de fato. Muitas vezes eu vejo em placas, fulano de tal, consultores. A gente sabe que de consultoria é praticamente zero. A gente trabalha mais como consultor para o governo do que para o próprio cliente. E essa virada de chave, como é que você conseguiu, de fato, implantar isso? Porque a gente vai chegar já em cultura, que é um dos pilares aqui na empresa que eu sou fã do quesito cultura, principalmente por conhecer um pouco da história. Mas como conseguiu trabalhar essa visão de vocês, né? Vocês têm mais de um sócio, né? De trabalhar essa parte de consultoria e ser o consultor de fato, estar ali presente com o cliente. O que facilitou e chamou a atenção dessa nossa caminhada com vários sistemas, com vários processos, é que um dos sócios nossos, o Robson Gomes, a formação dele não é na área contábil, na área de tecnologia, na lixa de sistema. E quando nós começamos a empresa, 1996, nós convidamos o Robson para ser sócio. E desde 96, que na nossa operação, a gente tem a operação contábil e tem também a operação na área de tecnologia. Passamos muitos anos trabalhando com a Mega Sistemas, chegamos a ter a operação do Nordeste da Mega Sistemas no segmento de construção civil, nós é que fazíamos essa operação, até que chegou um ponto que a Sênior fez a compra da Mega, né? E antes dessa operação, a Mega comprou tudo que existia de operação no Brasil em relação principalmente essa atividade do Nordeste. Então, lá atrás, nós começamos, apostamos, e acredito que foi algo que deu certo, sim, que a contabilidade ela iria se desenvolver muito atrelada à tecnologia. Sim. Então, começamos a ter um trabalho interno, né, porque existia uma área de tecnologia interna, aproximando a contabilidade da área de sistema. Depois veio a parte de SPED, né, que o SPED, ele, comparado com a reforma tributária agora, eu entendo que foi algo até menor do que nós vamos passar com a reforma tributária. Concordo. E que só que foi um impacto muito grande nas empresas de contabilidade. Né? Para os clientes em si, foi um impacto pequeno. Né? Era empresa de tecnologia, empresa de contabilidade que tinham que dar conta, exato, daquele momento que estava se passando. Então, nós conseguimos passar por todo esse período. Cada vez mais a gente vem desenvolvendo essa aproximação da parte contábil com a área de tecnologia e agora, com a reforma tributária, é que a gente vê que ainda mais vai ter uma outra relação de proximidade. Isso. Né? E que vai ser um outro desafio. E para a gente, do segmento contábil como um todo, é uma grande oportunidade que está à nossa frente, porque se a gente for olhar a parte de SPED, como eu falei antes, o impacto foi muito forte nas empresas de contabilidade. Isso. A reforma tributária, o primeiro impacto não vai ser na empresa de contabilidade, vai ser na operação do cliente. Isso. Porque toda a parte de precificação, toda a parte de revisão de cadastro, vai ter que revisar tudo. Tudo
A parte de fornecedores, se o fornecedor dele é do Simples Nacional, se é do lucro presumido real, porque vai se creditar de forma diferente. Então, é algo que a tecnologia, cada vez mais, a gente vê que está muito dentro da operação contábil. Né? Então, isso acho que trouxe uma facilidade para a operação da Gestos, porque a gente tinha uma pessoa dentro da empresa que tinha uma visão voltado para a área de tecnologia. Né? E somado com a visão da área contábil, ajudou muito nesse processo. Você vê, né, em 96, né, já tinha essa visão ali de ter alguém com expertise de tecnologia dentro da operação contábil, e quanto isso também foi uma peça-chave para que vocês pudessem evoluir de uma forma muito mais rápida e consistente do que outras empresas contábeis que não tiveram. E hoje até a gente encontra escritórios que não têm essa pegada de ter alguém voltado para a tecnologia dentro do escritório. Não valoriza. A gente tem um dos serviços nossos, que é um diagnóstico, onde a gente faz perguntas ali do escritório e faz contribuições. E não é à toa, os escritórios que eu avalio como bem desenvolvido, que tem entregas, que tá bem avançado, tem alguém, um braço de TI interno ou terceirizado, mas que influencia, seja uma mentoria ou algo do tipo. E os que estão patinando, com dificuldade, não consegue colocar em prática, eu pago o domínio e uso 10%, não tem um braço de tecnologia. É verdade. E hoje a gente tem na empresa em torno de 104 colaboradores, né, no todo. E nós temos no setor de tecnologia aproximadamente 5 pessoas diretamente, né, que estão ligadas à área de tecnologia, fora o que a gente tem de terceirizado para a parte de segurança, né, manutenção. Uhum. E algo que nós também fizemos, isso já de alguns anos para cá, para facilitar uma operação de integração, porque cada vez mais nós estamos dependentes, né, e a operação ela tem que estar lastreada em integração, profissionais também que nos ajudam a integrar para aqueles clientes pequenos e médios a operação do cliente com a nossa operação contábil. Né? Os que são os maiores, isso aí já nasce efetivamente com o processo já integrado. Mas os menores, a gente acaba tendo que, nos primeiros meses, né, a gente hoje comercialmente, quando se fecha um contrato, a gente tem um setup inicial, que é exatamente para que a gente aí vai depender muito do tamanho do cliente, né? Tem setup que a gente acaba fazendo de 1 mês, 2, 3, de acordo com a amplitude e o tamanho do cliente, exatamente para poder integrar a sua operação com a nossa parte contábil. Isso. Porque senão o que a gente via antes era que muitas vezes, e o que a gente ainda vê muitos colegas praticando, é que você fecha um contrato, você passa 2, 3, 4 meses num sofrimento para poder integrar e deixar a operação rodando, muitas vezes tendo prejuízo naquela operação para que depois isso venha a ser integrado. Então, a gente cada vez mais vê que essa integração ela é fundamental para um bom serviço e para a saúde financeira da empresa também. E dá mais satisfação para o próprio cliente. Porque a partir do momento que você vende um serviço contábil, vocês trabalham muito com a personalização, tendo equipe dentro do cliente. Isso é o primeiro passo bem importante ali para um processo fluido. O processo da contabilidade, a maior parte do processo, na verdade, não é contabilidade, é o processo do cliente. Do cliente. Então, a partir do momento que você tem esse setup, tem essa implantação, é uma consultoria que você está fazendo para o cliente. Ali você vai estar dando sugestões de como o cliente pode melhorar o processo dele. Exatamente. Então, você passa a ser realmente uma consultoria. Nós tivemos um caso agora recente, que era um cliente de atacado, que tem uma movimentação expressiva, já utilizava o produto Sankia, só que a empresa anterior de contabilidade fazia o processo de forma externa, como se fosse na domínio, né, exportando, importando, e é um movimento gigante, tá? E aí nós fizemos um trabalho que foram 3 meses para poder implantar o módulo contábil da ferramenta que ele utilizava, para que a gente revisasse os processos tributários de integração
para que a partir daí a gente pudesse assumir efetivamente a contabilidade, né? Então você entra com a estrutura que você efetivamente, a partir daquele momento que você assume aquela responsabilidade, você consegue entregar, né, o que o cliente deseja, né? Que é não simplesmente ter uma contabilidade, mas sim você mensalmente sentar com o cliente, apresentar os resultados, né? Cada um às vezes tem uma ótica diferente que deseja utilizar, né, para que você possa realmente contribuir com a gestão. Senão você começa a simplesmente estar sentando para apresentar o quanto o cliente vai pagar de imposto. Olha só, contador, que você está em casa, certo? Quem está falando aqui não é nem Bruno, nem Igor, que, por sinal, a gente já acompanhou tanta empresa, a gente tem propriedade para falar, mas é alguém que já está... Só o escritório contábil são 34 anos de história, não é um empreendedor de palco, é alguém que faz na realidade. E você ficar em casa aí reclamando, que a contabilidade é difícil, aquilo outro. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, não é a questão. Você precisa da tecnologia para depois você conseguir ter resultado. Hoje, no mundo que a gente tem, você não vai conseguir evoluir como contador se você não tiver um braço tecnológico. Bruno, eu sou pequeno, tá? Pequeno quanto? Você só tem você de contador? Tá, tudo bem. Aí você é pequeno. Se você já tem um colaborador, você já tem que ter um apoio externo. Você já tem que pensar nisso para você poder evoluir e crescer. Senão, vai estar na operação sempre, né? E aí, esse processo, você conseguiu trazer até um sócio para dentro do negócio com esse viés, com esse braço tecnológico. Hoje o Robson, só a título de curiosidade, ele faz o que hoje na Gesto? Na verdade, ao longo do tempo, isso já mudou várias vezes, né? A gente acaba... É uma empresa inquieta, não é? A gente acaba mudando muito porque a gente entende que você precisa realmente estar mudando padrões para se construir novos horizontes. Então, hoje, como é que a Gesto está definida? O Robson hoje está responsável pela área comercial. UTI. Pela área comercial e tecnologia. Né? Ele acompanha essas duas áreas. Nós temos Flávio Araújo Meire, que eles tocam a diretoria técnica. Então, é quem faz as discussões técnicas, é quem senta com os clientes de grande porte para fazer a discussão de resultado, é quem está ali no dia a dia mais voltado realmente para o lado técnico da área contábil. E eu estou muito voltado para a parte de operações. Então, acompanhar as entregas, acompanhar os indicadores, definir meta, acompanhar a meta, né? Então, essa parte de operações, a parte do BPO financeiro que nós temos, eu acompanho também, a parte de RH e administrativo financeiro. Então, é uma... Só isso, né? Só isso. E a área de marketing, que também é a área que eu gosto muito e que eu acabo também acompanhando a agência que nos atende, né? E aí definindo um pouco, né, juntamente com a área comercial, a atuação do marketing junto com o comercial. Perfeito. Não é à toa que quando você começa a olhar esse início ali, o que você passou pra gente, o sucesso que hoje é a Gesto. Eu acredito que não foi fácil, né? Pelo contrário, são 100 mamíferos para tomar de conta. A gente tem, às vezes, 2 colaboradores, já viram uma confusão. Eu tinha um pet shop, era só eu e um profissional. Era mil maravilhas. Que deu uma coisa errada, quebrou alguma coisa, ou foi eu ou foi o cara, eu já sabia. Quando tem 2, já sumiu ele, não foi eu não e tal. Imagine 100. Quem sentou na minha cadeira? Quem foi que mexeu no meu computador? Enfim. Como é esse processo e como vocês trabalharam isso, a questão da cultura ali, que eu vejo que é algo muito forte na Gesto, uma cultura positiva? Hoje a gente vem trabalhando um processo de muito forte desenvolvimento das lideranças, né? Porque a gente entende que 4 diretores são poucos braços para poder fazer muita coisa. Então, hoje nós trabalhamos muito forte a parte do desenvolvimento das lideranças, dos gestores. E os gestores têm que também estar fazendo o mesmo trabalho com a sua equipe, né? A gente já há algum tempo vem fazendo um trabalho com Catarina Alcântara, né, que é uma pessoa que faz um trabalho muito bacana com desenvolvimento de pessoas. Então, já há 2 anos que a gente vem fazendo trabalho, deveremos esse ano novamente continuar esse trabalho com ela, né? Participamos de várias mentorias ao longo do tempo, né? O ano passado a gente participou do Gestão e Estratégia do G4 Educação, a Igor também participa muito do movimento lá do G4 Educação. O ano passado nós tivemos também uma consultoria com Dema Oliveira.
Estamos hoje dentro do processo que é da Ghostland. Estamos também com um processo hoje participando do programa de aceleração com o Rogério Famelli. Então, tudo isso que a gente acaba participando, a gente sempre traz para fatos e ações concretas, né? Outro ponto que nos ajuda bastante, que nós fazemos hoje parte do G Brasil, que é uma associação que está presente são mais de 40 unidades, em todos os estados do Brasil tem, que são empresas de contabilidade que sempre estão se reunindo para trocar as melhores práticas, fazer contratação de consultoria em conjunto. A gente tem 2 encontros anuais presenciais, que é exatamente para que a gente possa compartilhar as melhores práticas, né, de norte a sul, leste a oeste. A gente tem parceiro que hoje desenvolvem bons trabalhos e que sempre também tem pontos a serem desenvolvidos. E sempre que a gente vai para qualquer local, o que eu sempre digo, importante não é ir para o encontro. Não é estar lá no G4, não é estar no G Brasil, não é estar no Aceleração, você vai voltar. O que é que você vai implementar? Isso. Né? Tudo que eu sempre faço, eu sempre acompanho, né? Gosto de anotar muito, ainda bem que com o Cloud isso aí melhorou e ajudou muito, né, na produtividade quando você está nos eventos, que você pode fazer isso depois. Mas tudo que eu participo, eu vou anotando e lá tem ação, né? Eu vou destacando que é exatamente para quando você voltar, o que é que você vai implementar. Porque se você não fizer isso, você simplesmente está viajando, assistindo palestra, quando volta, você espreme e não fica nada. Eu gosto sempre de falar que tudo é um funil. Tudo é um funil, né? Assim, tanto comercial, marketing, sucesso do cliente, operação, tudo é um funil, né? Você participa de eventos, você adquire conhecimento, mas vai afunilando, tem as ações que você vai fazer. E o ponto do funil é o resultado que você quer atingir ali. Então, assim, essa semana aí a gente teve reunião com a equipe e eu provoquei, que decisão você vai fazer para você poder melhorar o teu resultado, tal resultado, né? O que você viu que você foi ruim na semana passada, que você disse, eu vou fazer tal coisa. E isso é que gira o ponteiro. Você assistir palestra, conteúdo, você se conectar com pessoas, vai gerar uma bomba de ideias, de conhecimento, e vai ficar aqui. Agora, quando você decide, né? Eu vou fazer tal coisa. Isso faz sentido para o meu negócio, né? E isso aí você chega e aplica e se coloca em prática, mesmo que seja uma coisa. Você vai, participa, mas seja uma coisa. Já aquilo ali já muda o jogo. É verdade. E dentro da cultura, de uns 3 a 4 anos para cá, nós começamos a ter uma intencionalidade maior. Existia já uma cultura sendo trabalhada, né? Eu sempre digo que toda empresa ela tem uma cultura. Sim. Seja aquela que você quis implantar ou aquela que foi implantada. Isso. Né? E aí, de uns 4 anos para cá, nós começamos a ter uma intencionalidade, uma clareza maior de qual cultura que a gente gostaria de ter na empresa. Né? E sempre uma cultura mais voltada realmente para a performance. Então, nós queremos e temos alguns clientes de um porte bacana. Esses clientes eles exigem mais, nós precisamos ter uma entrega maior. Nós temos um número, que esse número eu nunca nem falei em canto nenhum. Olha aí, exclusividade. O ano passado, o nosso risco de cálculo de imposto, ele, no ano passado, foi feito em cima de 3 bi, que foi o que os nossos clientes faturaram o ano passado. Tá? Então... É um número, assim, que quando a gente olha, dá uma preocupação grande. Final de Wi-Fi, entendeu? né? É grande. E aí, como também as entregas para os clientes menores, né? Hoje nós temos produtos diferentes. Né? Nós temos um produto que se chama Nexus, que são para as pequenas e médias empresas. Nós temos um produto que se chama Titan, que são para as grandes empresas. Nós temos o BPO financeiro, né, que é a terceirização financeira. Então, isso nós fomos segregando, porque cada cliente nós entendemos que tem uma necessidade diferente. Né? Uma empresa que fatura 10 milhões por mês tem uma demanda diferente daquele que fatura 50 mil por mês. Né? Então, são pontos de entrega diferentes. Então, nós começamos a ver que cada
pessoa da nossa equipe, ela precisava realmente trabalhar em cima de uma performance, né? E aí começamos a trabalhar esse desenvolvimento, começamos a fazer um desenvolvimento não só da diretoria, mas também das lideranças. As lideranças são responsáveis em também desenvolver sua equipe, né? Nós também fazemos encontros e momentos de toda a equipe junto, né? E essa troca é que vai fazendo com que a gente tenha um crescimento, né? Nós pegamos também uma empresa daqui de Natal, a Escopo, que fez o plano de cultura nosso, né? Nós lançamos agora esse ano, né? Para que o que nós fizemos aqui, nós já tínhamos vários rituais, né? E esses rituais ganharam nome e ganharam divulgação, né? Então nós pegamos 3 pilares, que foi um pilar de gestão, um pilar de pessoas e um pilar de celebrações, né? Que a parte de celebrações é exatamente o momento de descompressão. Sim. Né? Então, nós temos reunião de diretoria, que tem um nome, nós temos as reuniões de acompanhamento, que tem outro nome, nós temos o desenvolvimento de pessoas que hoje, de norte a sul, leste a oeste, com quem a gente conversa, vou falar aqui mais especificamente do setor contábil, existe problema de mão de obra. Sempre. Né? A gente estava conversando antes de começar aqui, né, sobre a questão da formação de mão de obra, Sim. e é algo extremamente difícil. Então, nós tomamos a decisão de criar o G-Lab nosso, que é um trabalho que nós vamos fazer várias gravações de conteúdo interno para pegar aquele profissional que está entrando na Gestos e fazer o desenvolvimento dele, né? Vai ter treinamento para auxiliar, vai ter treinamento para assistente, vai ter treinamento para analista, vai ter treinamento para especialista, vai ter treinamento para o gestor, porque não existe mão de obra pronta no mercado. Então, ou você reclama e continua sem mão de obra, ou então você vai treinar. Ah, João, vai treinar e depois o mercado pode de repente levar? Pode. Faz parte da regra do jogo. Se você não treina, ele fica. Olha o problema, entendeu? Né? Exatamente. O sucesso deixa rastro. E como uma equipe de processo ali, uma empresa de processo, eu vou mapear aqui o sucesso de vocês, tá? A visão da diretoria, primeiro de cima para baixo, vocês se movimentaram, vocês tiveram a visão de querer ter isso. Os rituais como base, já existia o ritual, vocês passaram a ser intencionais nesse ritual para fomentar uma boa cultura. Investimento em viagens em busca de conhecimento, mas sempre com a tomada de ação, que hoje é uma obesidade mental, né? Que vem de gente, tem gente que tá em todas as palestras, mas não aplica nada no negócio. E quando vem para reunir comigo, já fui para não sei como... Eu fico para não viver quando eu vou pegar um cliente assim, isso que você fala eu já sei, então por que não aplica? Aí o cabarra fica, opa, peraí, não, começa a gaguejar. Então, conhecimento sem aplicação é nada. Isso. Então, é a aplicação que faz a diferença. E aí, investir no colaborador também. Aí, vem em cadeia, né? A diretoria, a liderança e aí os colaboradores. E aí, cuidar da equipe, né? Com esses rituais, essas celebrações, né? Como é hoje essa cultura de celebração, assim? Porque eu confesso que eu sou fraco para isso, pessoalmente, de celebrar. Minha esposa é bem melhor do que eu, à toa que ela tem mais sucesso nessa parte aí, que ela vibra, festeja mesmo. Mas, assim, até dica para os próprios colaboradores, pessoas que estão assistindo, tem o seu negócio, é a operação, Bruno, mas eu não sei como comemorar, eu não sei como vibrar, é só quando vende contrato, enfim, como é que é essas comemorações? Hoje a gente vem a cada ano, né, a gente gosta muito dessa parte de celebração, né? Um exemplo, vou dizer o que está acontecendo agora, né? Nós definimos metas de ECD e ECF, né? As equipes que chegarem final de maio com os ECDs todos entregues, nós vamos ter um almoço com todo mundo junto, dessas equipes que conseguiram bater a meta em maio. Não é quem entregar o ECD em junho, porque a gente sempre está colocando um mês antes, né? Então a gente sai também para almoçar com a diretoria e aquele almoço que não volta numa sexta-feira à tarde. Sim. Então são pontos simples que nós colocamos, né, para que as pessoas possam ter aquele momento de descompressão daquela atividade, né? Implantamos também a buzina. A buzina ele não está só voltado à meta comercial, que hoje está muito, né, de bater a meta, você comemorar. Também, quando o pessoal bate a meta de ECD, de ECF, também tem
a sua comemoração. Aí a gente tem comemoração, Dia dos Pais, Dia das Mães, e sempre é algo que a gente faz o almoço, sai com a turma, toma uma cerveja, toma um vinho, né? E é algo que a gente faz realmente de forma muito livre, Sim. né? Para estar junto naquele momento. Comemoração de final de ano. Então, são pontos que a gente vem colocando e isso, historicamente, traz um clima de trabalho muito bacana, tá? A gente tem hoje as reuniões que nós chamamos de impulso, onde as lideranças, elas apresentam como é que estão os resultados. Então, nós desenvolvemos um BI em cima de uma plataforma que faz a leitura lá no G-Click, como é que estão as metas. Então, em cima das metas estabelecidas, cada um vai estar apresentando os seus números, isso de forma aberta. Então, os gerentes que operam as grandes contas apresentam todos juntos. Os coordenadores que operam as pequenas contas também apresentam todos juntos. Os gestores de departamento pessoal apresentam juntos. Então, a gente tem trabalhado muito para a questão de gestão à vista, né? Hoje em dia, ECD e ECF, todos os dias de manhã, as televisões são atualizadas com os percentuais de todas as equipes, como é que está a entrega de cada um. Então, isso traz um movimento interno e uma disputa sadia também entre as equipes, né? De sempre quando começa a reunião, todo mundo vê o número de todo mundo, então já sabe quem está em primeiro, né? Então começa aquela brincadeira, quem está em primeiro, quem está em segundo. Outro racho que você já deixa, né? Que é a questão de ter ali o G-Click e um BI, né? Um braço tecnológico Os mais rituais, uma vez, né? As rotinas também, né? Isso, implantado. De vibrar. O gerenciador de tarefa, né? Aquilo que não dá para... Se você não mede, você não consegue gerenciar. Então, você tem os indicadores para fortalecer. Quantas coisas você tem no escritório que é a obrigação do contador entregar, consequentemente do colaborador, mas você não gerencia, usa uma planilha de Excel, paga um gerenciador de tarefa há um ano e não coloca. Inclusive, aqui já vem uma chamada. Você que tem esse problema aqui, paga um ano o gerenciador, procura potencializar resultado. A gente tem um serviço que a gente vai avaliar, identificar o porquê isso continua acontecendo e parar de vez, estancar e dar seguimento, para que você possa gerar indicadores, tarefas que é para ser realizada e aí chegar a ter essa vibração. Por quê? Você faz a comemoração só no final do ano. Aí leva lá 10 colaboradores, os caras que nunca vibraram junto, nunca comemoraram junto, aí foto do final do ano. Vai fazer a foto para botar no Instagram. Aquele sorriso falso, né? Só que você tá vibrando ali mensalmente, às vezes até na semana, num pequeno detalhe, poxa, ajuda o time a se fortalecer. E aí pequenas células fortes vão formar um time grande, forte, né? Então, ter esse estímulo, ter esse input. E algo que eu acho bem interessante é que você falou logo no início, né? É uma coisa que a gente gosta. Isso. E aí fica mais fácil. Também não adianta forçar. Eu não gosto de praticar esporte, vamos todo mundo praticar esporte agora. Nem tu gosta e tu quer obrigar os colaboradores a fazer isso. Então, é verdade. Para se atrair, algo né? até dentro dessa linha de esporte, um exemplo. Essa semana, 2 semanas atrás, nós identificamos que já existe um grupo bacana que está saindo para correr, para cada um fazer sua atividade física separados. Esse final de semana passado teve uma corrida, estavam lá vários colaboradores. Na reunião de segunda com a agência, eu já disse, prepara a camisa, vê aí como é que a gente pode fazer, porque tem uma equipe aqui que está já entrando nesse ritmo de fazer atividade física, então vamos criar um nome, para ter uma equipe da Gestos participando. Vai todo mundo? Não. Se forem 10, se forem 15, se forem 5... ótimo, mas é você estar junto do colaborador, valorizando principalmente algo que é bacana, que vai fazer bem para a saúde dele, né? Voltando, Bruno, um ponto que você estava falando agora, que eu achei interessante, da parte das ferramentas, né? Algo que a gente se preocupa muito é o quanto hoje nós temos ferramentas e essas ferramentas estão sendo utilizadas. Porque, conversando também com vários colegas, às vezes tem várias ferramentas que você tem. É ferramenta para controle de tarefa, ferramenta para apresentação de resultado, para ver certidão negativa, para baixar XML. E quando você vai olhar, metade não está sendo utilizada, né? Então, a gente se policia muito, que no mínimo, fazer o básico bem feito. Show. Você pegar quais são as ferramentas que nós temos. Nós temos essas 8 ferramentas aqui. Tá.
Aí vem uma ferramenta, alguém de fora, para oferecer uma outra ferramenta. Tá, o que a gente tem versus essa ferramenta que está vindo? Quanto é que ela agrega? Porque o tempo que você vai demandar. E, às vezes, o investimento que você vai fazer, quando você passa 3 meses, aquela ferramenta que você tinha, já tem aquela nova funcionalidade que foi vendida na outra. Então, é a gente, na gestão, ficar muito atento a verificar se o que você tem, realmente ele está funcional. Porque, às vezes, o problema não é a ferramenta. Pois é. É o processo. Você tem que parar de comprar dipirona. Dipirona não vai resolver sua dor, não, meu amigo. Ela vai parar só aquele momento ali. Aí chega um sistema novo, você compra. Mas você tem que comprar a solução. Você tem que fazer uma anamnese de fato, avaliar o que é que está acontecendo. É pessoa? É processo? Aí sim para poder fazer um casamento com a tecnologia. Só comprar o sistema não vai resolver. E o primeiro passo, na verdade, avalia como está o teu sistema principal. Né? Porque se você também não usa 100% do teu sistema principal e sai contratando um monte de ferramenta, pode ser que o teu software principal já faça aquilo ali que você está buscando exteriormente e você não sabe. Então, tem que usar, tem que procurar aprofundar mais na ferramenta que é o teu coração. Aquilo ali que você vai usar. Paralelamente, você vê outras opções, porque pode ser realmente que para o teu negócio faça sentido ter várias ferramentas, mas muitas vezes não faz. E aí, para o colaborador, é pior, porque não fica claro para ele o porquê que você adquiriu aquela ferramenta. Então, por isso que é importante engajar todo mundo na escolha do parque tecnológico, porque tem muita oferta, e principalmente nos eventos hoje que tem, nos stands, e aí sai com promoção, compre agora, ou se você não comprar agora, você nunca mais vai poder ter a oportunidade de comprar na sua vida. Usa então, o gatilho mental da escassez do preço. E... Acabou. Coragem lá em cima de 200 por 100. E assim, o básico, por exemplo, a Domínio, o sistema que vocês utilizam, tem novidade praticamente toda semana. Algumas é correções e outras são novidades de fato. Tem alguma ferramenta que você paga já há muito tempo, que nem usa a ferramenta que contratou 100%, nem está usando o sistema Domínio, que economizaria R$1.000. Aí, às vezes, você não tem R$1.000 para pagar para um colaborador fazer um curso, assistir ou trazer um consultor, um mentor de fora e assistir uma palestra, porque está se amarrando nesses pequenos detalhes, né? Então, tipo, o básico, como você bem colocou, o básico bem feito. Pô, Bruno, eu não tenho dinheiro para pagar curso para ninguém. Tem não? YouTube, tá? Central de Soluções... O Domínio depois manda o royalty aí. É só entrar lá, Central de Soluções YouTube. Toda semana assistir um treinamento. Mas sabe o que o gestor faz? Ele terceiriza. João, assiste aqui esse vídeo. Poxa, nem tu assistiu. Junta todo mundo, bota aqui uma cumbuquinha. Ó, teu nome tá aqui, viu? Qualquer momento você vai ser sorteado. Celular no modo silencioso. Poxa, 30 minutinhos, assiste ali o vídeo. Tá, o que é que a gente vai aplicar disso aqui? Então, assim... Eu, como gestor, como líder, eu tenho que ver o que é que o sistema tem a oferecer e eu não preciso executar, mas eu preciso saber que sistema tem aquilo e eu boto o meu time para aprender e dizer assim, agora vamos executar e me dar o resultado. É verdade. Vai sair mais fácil, né? É verdade. E a gente acabou também elegendo algumas prioridades nesse investimento de tecnologia. Uma é Domínio, né, que é a ferramenta que a gente utiliza. Então, a gente hoje tem uma pessoa que ela fica praticamente o tempo todo dando suporte para algumas dúvidas e vendo o que é que pode otimizar ali de alguma importação, de alguma novidade que saiu, porque, como você falou, sempre tem muita novidade, né, no chamador Domínio. E outra é um outro profissional que nós colocamos exclusivamente para o G-Click, tá? Porque é uma ferramenta que hoje é quem faz o controle efetivamente de todas as tarefas, né? Onde a gente pode estar ali, se por acaso passar uma data mais ou outra, então a gente tem condição de verificar se foi enviado, se não foi, quando é que vai ser enviado. Então, é dentro do que o Igor realmente falou. Quais são as prioridades? Elege as prioridades, cuide ali daquelas prioridades para poder efetivamente a gente ter isso na mão e gerar mais segurança. Ele tem uma pessoa para o G-Click e uma para o Domínio. Né? Mas é isso mesmo, assim, tem que ter pessoas específicas, né? E aí, quando você não tem uma pessoa voltada para a tecnologia, como sempre foi a pegada da Gestos, você acaba sendo refém do que os seus colaboradores estão pedindo ou achando.
A gente passa isso até na Potencialize. A gente usa as ferramentas também. Mas tem uma pessoa que sabe tudo daquela ferramenta ali. Então, quando vem, ferramenta X não tá legal porque não funciona isso. Aí a gente já recorre ali. Fulana, tá funcionando aí? Não, tá, comigo funciona. Tá, então tem alguma coisa errada. Né? Então, antes de passar e reclamar do sistema, a gente faz um crivo inicial. Por isso que é importante ter uma pessoa olhando ferramenta e olhando processos, porque são coisas constantes. Elas nunca vão parar de ter problema. Elas sempre vão ter atualizações, manutenções para fazer, e se não tiver uma pessoa olhando ali, cara, vai virar uma bola de neve e daqui a pouco fica extremamente difícil corrigir, né? E olha só o caso da Gesto, né? Uma empresa que tem estrutura e você pode dizer assim, é fácil para falar agora que eles têm 100 colaboradores, tem uma pessoa para TI, enfim, 5 pessoas na TI, né? Nem sempre foi assim. Não, nunca. E você, mesmo tendo essas pessoas, você ainda traz consultorias de fora, né? Para avaliar, para ver se tá melhorando, né? Exatamente. E você, olhando para esse cenário, tipo, para o cara que tá ali com 10 colaboradores, 5 colaboradores, não tem condição de ter um cara de TI. Como é que você criaria uma estratégia? Vamos supor, a Gest agora só tem 5 ou tá no início e eu não tenho como contratar alguém. O que é que você faria? Eu vou pegar a fala, 20 dias atrás, a gente estava num bate-papo com o Roberto Dias Duarte, né, que ele já faz uma mentoria conosco já há alguns anos. E a gente estava conversando sobre inteligência artificial, né? E ele fazendo um comparativo entre a velocidade que as pequenas empresas estão conseguindo implementar inteligência artificial versus as empresas que já estão num patamar um pouquinho maior. E ele diz que as menores, eles estão conseguindo implantar numa velocidade muito maior do que as maiores. Então, hoje a dica que eu daria era elege prioridade, realmente, 1 ou 2 prioridades para tratar e foca muito em cima de inteligência artificial, porque isso, junto com reforma tributária, vai mudar muito o mercado contábil até 2033. Porque, primeiro, quem sair na frente em relação à inteligência artificial vai conseguir ter um custo menor de entrega, pode ter mais segurança da forma que foi estruturado, e isso pode colocar ela em outro patamar. Exato. E esse outro patamar pode ser para aumentar margem ou para diminuir preço. E aí é onde é o risco. Exato. Por quê? Não existe jogo errado ou jogo certo dessa estratégia. Existe o jogo que você quer jogar. Então, muita empresa pode começar a baixar preço, manter margem, tá? E começar a queimar preço, mas que para ele o jogo tá ok, o jogo é esse. Exato. Enquanto outras vão estar com os preços ainda com gordura, que não vão conseguir queimar essa gordura, vão ter que embarcar na queima de preço, né? E isso vai consumir caixa e sem geração de caixa, você quebra, né? É o que a gente sempre diz para os clientes. Antes de olhar lucro, olha como é que está a geração de caixa. Uau. Então, as empresas de contabilidade que não se atentarem para a velocidade que esse mercado vai mudar até 2033, isso pode dar um impacto gigante. Porque as empresas que nós sabemos hoje que 93% das empresas do Brasil são pequenas e médias. Boa parte dessas empresas são do Simples Nacional. Sim. E as empresas do Simples Nacional que estiverem ali no meio da cadeia, prestando serviço para outras empresas ou vendendo produto para outras empresas que não sejam do Simples Nacional, que sejam do lucro presumido real, provavelmente elas terão que sair do Simples Nacional. Isso. Porque as empresas que são do presumido lucro real vão prioritariamente querer comprar e contratar serviço de empresas do lucro presumido ou lucro real, para poder ter um crédito melhor. Show. Então, isso pode mudar muito a dinâmica do jogo, né? Você que, de repente, tem uma empresa de contabilidade que só trabalha com empresa do Simples Nacional... Não, diminuir a carteira. Cuidado. Vai. Porque as empresas podem deixar de ser do Simples Nacional ou esse mercado pode diminuir muito margem. E pior, né? O cara pode manter o cliente no Simples Nacional, porque ele só sabe fazer do Simples, que eu já vi muito desse caso, né? A gente sabe que tem segmentos que é impraticável no Simples Nacional, mas o cara mantém no Simples só porque é mais fácil, entre aspas, de organizar. Exemplo, tá? Eu tenho um posto de gasolina e eu sei que seria melhor no lucro real, mas
o meu cliente, ele não tem perfil de ser do lucro real e ele tem que ser do Simples Nacional. Poxa, tu já mostrou para ele quanto ele tá deixando de botar no bolso? Sei lá, R$3.000 de diferença. Pô, R$3.000 ele não contrataria um setor administrativo só para organizar e ainda botar um dinheirinho no bolso? Aí o cara, e assim, é pela, entre aspas, preguiça, né? A gente olha muito preguiça de querer aprender. E como você bem disse, né? Não tem certo nem errado. Então, outra visão que o João lá trouxe aqui, cara, foi uma aula aqui, eu fiz uma pós-graduação em quase uma hora, é ter a visão clara. E a Gestos, e a gente fala muito de nicho, né? Como é que você posiciona hoje? Porque é uma empresa que, entre aspas, atende gente grande e gente pequena. Top. E até para se comunicar, como é que você criou essa estratégia aí? Porque é dois pontos totalmente distintos. Né? Esse é um grande desafio. A comunicação nossa, nós fizemos um rebranding recentemente, né? Mudamos, na verdade, a forma de comunicar, a marca e a forma de comunicar, né? Isso foi feito ano passado. E na época até nós discutimos muito se a gente mantinha uma marca só ou até partia para duas marcas, exatamente para esse mercado. Até quando eu tive no Gestão e Estratégia, foi uma dúvida que eu levei, compartilhei lá e, assim, dos mentores que estavam lá, metade opinou em manter uma marca só, metade opinou... igual o show do bilhão, né? Era consultar os universitários, aí metade diz uma coisa, metade diz outra. Resultado. É algo que nós voltamos e ficamos realmente trabalhando só com a marca. E aí a solução é sair da comunicação do produto. Né? Nós temos um produto que é para pequena e média, que é o Nexus, e temos o Titan para as grandes corporações, e temos o BPO financeiro, que aí ele está ali realmente nas empresas médias, né, que vão terceirizar a sua área financeira. E hoje nós começamos internamente a distribuir as equipes em cima dos nichos que nós atendemos. Então, atacado, nós temos uma boa base, né? Atacado e grandes varejos. Então, nós temos 2 gerentes que operam mais essa linha. Concessionária Honda, moto, a gente tem um outro gerente que atua mais nessa linha. A parte de construção civil, tem um outro gerente. Então, nós fomos separando por nicho de atendimento, tá? Hoje, se a gente fosse... Tá, quais são os 2 nichos maiores que vocês atendem? Atacado e grandes varejos, construção civil e também indústria. Então, a gente circula em cima desses que são os clientes maiores. Dos clientes menores, a gente acaba fazendo um pouco de tudo, né? Porque acaba que a gente já criou equipes que acabam... É uma equipe que é mais de serviço, outra que é mais de comércio, né? A gente só até hoje nunca entrou muito em terceiro setor, nem área pública. E também são 2 áreas que a gente não está no nosso planejamento trabalhar com isso. E é até interessante que muito empresário fica na dúvida como se posicionar, nichar, se nicho ou não. E tipo, você conseguiu encontrar uma estratégia onde você atende todos os clientes, mas, por exemplo, tem pessoas qualificadas para o nicho de serviço, de indústria, para um regime tributário específico, né? E as empresas de pequeno e médio porte, ou pequeno porte ali, que é, entre aspas, a maioria do simples, né? E aí você pode até ramificar com a quantidade de colaboradores que você tem, né? Essa turma aqui atende serviço, porque ele se torna especialista. Trocou cliente, o colaborador não pôde vir, você tem alguém que conheça do assunto, né? Quando fulano faz tudo, acaba não fazendo nada, né? É verdade. E isso a gente vem... já faz um tempo que nós estamos fazendo esse trabalho, só que é um trabalho que não é tão rápido, né? Você não consegue simplesmente dizer, eu vou tirar aqui 10 clientes... Tá com o Bruno, vou jogar aqui os 10 clientes de comércio para Igor me deu os seus serviços, passa aqui para Bruno. Então, a gente vem fazendo essa mudança gradativa e hoje já está bem segmentado. E com o passar, acho que mais um ano e meio, a gente vai estar com isso realmente de uma forma bem separada. É a diferença de uma empresa grande, né? Que é um transatlântico e uma lancha. Exato. E aí você... A mudança, ela não pode ser drástica, né? Do dia para a noite. Você tem uma empresa pequena, é mais fácil. Eu tenho 2 colaboradores, um vai ficar só serviço, o outro vai... E aí, resolvido o problema, numa reunião ali em pé, resolve isso. Uma empresa maior já requer isso. E aí você, como empresário, analisa o teu negócio. Porque a gente começa a olhar para o lado de fora e começa... meu negócio é ruim. Não, peraí, quais são as brechas? Quais são as oportunidades? Tá, ele vai ter mais dificuldade nessa questão, eu vou ser melhor nisso. Eu quero ser mais consultivo, show, beleza. Então,
o meu preço tem que ser maior. Aí o cara vende uma contabilidade consultiva no início, eu tenho só 3 clientes, eu consigo ser consultivo, só que eu vendo um preço baixo. Aí eu quero aumentar a quantidade de clientes para poder fechar a conta, aí aumenta o número, perca a qualidade, né? Então, tem que saber trabalhar isso. Um exemplo, se o João Henrique fosse voltar para iniciar hoje, né, uma Gestos, pela situação de mercado hoje, eu diria, né, para os colegas que estão numa fase inicial, eu faria um trabalho muito direcionado para nicho. Tá? A gente tem profissionais que você conhece, Robson, que já teve, acho que até aqui no podcast com vocês, né? Robson, ele tem uma operação voltada para publicitário. Isso. E que ele consegue trabalhar de uma forma muito azeitada, né? O pessoal que dá o atendimento de primeiro nível deles não é contador, é publicitário. Então, é um formato totalmente diferente, né? Nós conhecemos também em São Paulo uma empresa que trabalha só com e-commerce. Sim. Né? E atende 3 mil e-commerce com a mesma quantidade de colaborador que nós temos. Né? E nós temos uma quantidade muito menor de cliente comparado a ele. Né? Também são portes diferentes, mas para quem está iniciando, partir para o nicho, eu acho que é uma acertada. Né? E principalmente hoje, que é um grande desafio que nós temos, é na área de marketing, né? E comercial. E é caro, porque hoje nós temos, assim, nós atendemos vários segmentos, e o desafio é você conseguir gerar conteúdo, né, para todos esses segmentos. Então, isso acaba sendo um desafio a mais. A partir do momento que você trabalha só com publicidade, então eu vou falar só para aquele público, eu vou, né, todo o meu discurso é muito mais fácil de ser feito. Eu acho que eu sempre defendo a parte do segmento, né? E aí eu até... Foi um dos pontos que eu comentei na palestra que eu fiz no Missão Contador, que o segmento, ele é muito bom para marketing e vendas, mas eu acredito que ele é muito melhor para o processo. Demais. Porque facilita a partir do muito. momento que você tem um direcionamento das ferramentas e do processo que você vai seguir para aquele segmento, você consegue fazer esse setup muito bem melhor para o cliente, porque o cliente vai fazer aquela consulta a você que já atende outros clientes do mesmo segmento dele. Então você já sabe quais são as dores. Você vai lá só para dar a solução. Nossa, amigo, você precisa fazer dessa forma, você precisa contratar esses sistemas. O seu processo vai ser esse aqui. É verdade. E Bruno falou anteriormente aí a parte da contabilidade consultiva, né? Com o advento também da reforma tributária, algo que a gente hoje enxerga e já está começando a estudar também um pouco mais essa mudança de cenário que vai ter, é que o que se promete, né, é que muitos processos serão simplificados. O Brasil, a gente nunca sabe, porque... Até o passado é incerto, né? É verdade, mas vai ter que existir uma migração, né, dos contadores em sair um pouco mais das questões operacionais e entrar muito mais na questão consultiva. Sim. Isso consultiva de verdade, tendo ferramentas para ajudar na gestão do cliente, fazendo análise. Dependendo do porte, a contabilidade fica muito próximo ao financeiro, mas em algumas situações precisa realmente entrar no processo um pouco mais do dia a dia do cliente para poder organizar melhor isso e poder ajudar na gestão efetivamente do negócio. Sim. Porque senão, assim, a ideia que a gente tem hoje é que a parte que muitas vezes demanda muita energia, de obrigações acessórias, né, um monte de coisa que a gente vai ter que ter, isso, em tese, vai ser simplificado. Então, se você não agrega efetivamente valor na sua prestação de serviço, tanto faz, tá? João Henrique, Bruno, Igor, Pedro Maria José, vai meio que virar uma commodity. Isso é um risco. E tem a parte da inteligência artificial que entra aí também. É justamente isso que eu vou falar agora. Ó. Contador, eu escutei isso de um educador físico, Guto Galamba. Ele disse que anos atrás ele estudou qual seria o futuro das profissões e muitas coisas. 10 anos atrás, a tecnologia é o braço forte. O que é que ele fez como personal trainer? Ele criou produtos digitais para atender mais clientes e ganhar escala. Show, foi a visão dele. Aí ele parou, olhou agora de hoje para 10 anos à frente, né?
o Ozempic, o Mounjaro, essas canetinhas, meu amigo, vai estar vendendo feito água em farmácia daqui a alguns anos. Por quê? É saúde, é um caso de quantos obesos tem no Brasil, enfim. Então, isso vai ficar muito fácil no processo de emagrecimento. Mas ela vai me dar performance? Ela vai me dar resultado como eu preciso? Aí que entra, por exemplo, um nutricionista. O cara que passa hoje só faz receita, só faz... O cara que não foca em resultado, alinhamento, olhar para você como um ser humano e dizer, ó, qual é o teu resultado? Ah, eu quero trabalhar mais, eu quero estar presente com meu filho, eu quero ter longevidade. Então, show, você vai precisar disso, disso, disso. Você consegue ser muito mais reativo, né? E ele disse que é focar no quê? Na alta performance. Sim. E aí os contadores estão com a oportunidade do tamanho do trem ali. E tome cuidado, viu, que da mesma forma que muita gente não acreditou que o digital ia funcionar, que a nota fiscal eletrônica não ia fechar, não ia rolar, eu era da época que estava tendo reunião ali no Sesc da Ribeira, da Cidade Alta, do época do cadastro sincronizado, para abrir as empresas sincronizadas, que eu era estagiário do setor de legalização. Eu tinha que ir na junta comercial, na Secretaria de Tributação com a pastinha verde, azul, tinha as coresinhas. Hoje tudo é eletrônico, hoje está muito mais rápido. Então você que acreditava que isso não ia acontecer, aconteceu. A visão já foi dada. Então vai vir a reforma tributária. Se vai ser para melhor ou pior, a gente não sabe. Mas se você se prepara, com certeza você vai ter mais Você vai ver as resultado. oportunidades, né? Isso. Porque senão você só fica vendo ameaça. Isso, Né? show. E então hoje existe um mar de oportunidade, né? Quantas reprecificações de preços os clientes vão precisar revisar? Uhum. Né? Porque vai ser algo que vai ser gradativo, né? Começando de 26 e indo até 32, né? Empresas que acabam tendo, por exemplo, segmento atacadista, indústria, que tem incentivo fiscal. Incentivo fiscal, a gente não sabe como isso, de certa forma, vai ser trabalhado no futuro, porque vai ter o dedo do comitê gestor e como é que isso vai tá se trabalhando. E a gente sabe que algumas empresas acabam sobrevivendo não da operação, mas porque conseguiu fazer uma boa engenharia e que está certo, engenharia tributária, e que isso dá a margem. Né? Então, o impacto é muito grande. E se você não consegue... Você só vai... O mercado ele vai agilizar o trabalho com inteligência artificial. Vai simplificar o trabalho com a parte da reforma tributária. Você vai entregar o quê? O que é que o seu trabalho vai entregar de valor para o seu cliente? Que aula, meu amigo, que aula. A gente tá encaminhando aqui, o tempo voou até. Foi muito bom esse bate-papo. E é justamente isso que deixa ali a essência da Gesto, né? Que dificuldades sempre existiram. 34 anos de história, não é 34 dias. Em diversos momentos você olhava assim, pô, eu imagino, né? Tipo, meu Deus do céu, o que é que eu tô fazendo aqui? Por que eu não fui procurar outra coisa? E assim, teve resultado, teve entrega, mas em vez de você, até você que tá escutando isso, o final aqui que João falou, se você é contador e o que ele falou você não entendeu quase nada, cuidado. Você começa a se preocupar aí, Se né? preocupe, mexa, acompanha o João. O João fala muito a respeito de reforma tributária. Eu vejo ali, tem ação, é legal, fomenta. Ele não olha só para dentro do escritório, ele está olhando também para a classe. Ele se apoia em outras pessoas. Busque mentorias, busque a Potencialize também para poder melhorar os teus processos, melhorar teu braço tecnológico, né? A gente também trabalhar pessoas, que é fundamental, é esse elo entre o sucesso. E aí, João, primeiro, muito, mas muito obrigado mesmo. Já admirava bastante, conhecendo até um pouquinho melhor, passei a admirar ainda mais. Deixa uma mensagem final aí para nossos ouvintes, as pessoas que estão acompanhando aí. Tem gente que é a primeira vez que está acompanhando a gente. Fala um pouquinho aí. Eu gostaria de primeiro agradecer, né, a Igor e a Bruno pelo convite. Foi um bate-papo muito bacana. Eu tenho admiração pelo trabalho de vocês gigante, né? Empresa séria, né? Que estão do Brasil, norte a sul aí, participando de muito evento, desenvolvendo trabalho em empresas de contabilidade gigante. Então, meus parabéns para vocês. E o que eu deixaria de mensagem final é investir muito em conhecimento, tá? Conhecimento, eu acho que hoje em dia, mais do que nunca, na nossa área contábil, ela é essencial. Porque não basta só saber de imposto de renda, contribuição social, PIS, COFINS, ICMS e ISS,
que isso, eu diria que é o básico, né? O que a gente chama de higiene básica. É o que você tem que saber. Agora, investir em inteligência artificial, em processo, em melhorias de como você vai atender o seu cliente, isso aí é fundamental. E olhando já lá para 2033. Reforma tributária não vai começar. Ela já começou. Janeiro, ela já está aí e já vai começar a partir, efetivamente, né, nas notas fiscais, em toda a operação, a partir de janeiro. Né? Nós temos aí com um mar de oportunidade gigante na área contábil. Agora, não é entregando imposto que nós vamos conseguir chegar em outro patamar. É sim entregando novos serviços e entregando gestão para o cliente que a gente vai conseguir chegar em outro patamar. Legal, que aula, meu amigo. 2033 começa em janeiro de 2026, isso. Correto? Já é outra aula aí, já pega essa visão. O sucesso deixa rastro, então dá uma revisada, olha tudo isso que o João falou hoje, anota, faz um caderninho, faz um mapa mental que com certeza você aplicar pelo menos 10% do que o João falou hoje, vocês vão crescer e muito o teu negócio. João, deixa teu Instagram. Deixa o Instagram da Gesto aí para quem quiser acompanhar. Meu Instagram é joaohenrique.digital. Na verdade, todas as minhas redes sociais é um padrão, joaohenrique.digital. E da Gestos, @Grupo Gestos. Muito obrigado, João, também. Agradecer a presença. A Gestos é uma empresa que eu referencio muito também, até porque é uma empresa da nossa terra, da nossa região, e é referência nacional de cultura, de processo, de tecnologia, né, que sempre está investindo. Agradeço muito, muito obrigado pela presença, ter aceitado o convite. O prazer foi enorme, meu amigo. É um escritório de contabilidade que investe em branding, marca, cultura, gestão. Não é à toa que é o sucesso que é e vai vir muito mais sucesso pela frente. Eu quero ter a parte 2 desse projeto aqui, que eu tenho muita coisa ainda para perguntar. Mas pela hora, gente, se você ainda não é inscrito no canal, pelas caridades, não paga R$1, e se inscreve e deixa um joinha aí pra gente. Segue @Potencialize Resultados. Tem muita coisa boa. Se você tem problema de processo, se você tem problema com o sistema contábil, fala com a gente que a gente pode te ajudar. Show. Beleza? Valeu. Tchau. Tchau.